Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade de fluidoterapia dominical do Grupo Espírita Fraternidade. É uma alegria estar aqui novamente. Vamos iniciar nossa atividade elevando o pensamento a Deus, Pai de infinito amor, a Jesus, nosso mestre, amigo de todas as horas, pedindo a espiritualidade amiga, benfeitora, que se faça presente, que nos dê o amparo e o discernimento necessário para a compreensão do tema e que possamos absorvê-lo e colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje o nosso tema tem o título Pureza de Coração. Nós vamos trabalhar o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Os itens que nós vamos trabalhar um pouco mais é o item 3, 18 e 19, tá? Mas é um capítulo todo dedicado a esse tema, vale a pena depois a leitura. E Mateus, no capítulo 5, versículo 8, coloca a seguinte passagem, dita por Jesus. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Em Marcos, no capítulo 10, versículo 15, Jesus disse, Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então vamos entender um pouquinho aqui esses ensinamentos. Jesus, ele relaciona a pureza de coração com a simplicidade da criança. Essa simplicidade, ela está relacionada com o que está no coração da criança. E aí, estudando um pouquinho, eu lembrei de dois casos, eu vou colocar os dois aqui bem rapidamente. Foi um vídeo que eu vi numa rede social. Eu vou intitular como experimento, mas eu não acho nem que seja isso. Foi um vídeo gravado e editado aí, onde várias pessoas fizeram a mesma coisa, tá? E eu achei bem interessante esse vídeo. Vou relatá-lo rapidinho. É um vídeo onde mostra crianças que estão sentadas, assistindo uma TV, mexendo no celular, entretidas com alguma coisa. E a mãe chega perto da criança devagarinho e vai deitando e aconchegando a sua cabeça no colo daquela criança, tentando não ser percebida pela criança. E ao deitar a cabeça no colo da criança, a primeira reação que a criança tem é de abraçar o rosto daquela mãe e de beijá-la. E isso aconteceu com todos os que fizeram parte daquele vídeo, né, que foi editado. Então, várias crianças, em vários momentos, pais, mães, tios que de alguma maneira se aconchegavam no colo daquela criança e instintivamente a criança parava de prestar atenção no que ela estava fazendo e dava, né, aquele abraço, beijava, né, aquele que estava deitado ali no seu colo. E isso se repete em todas as cenas, como um instinto da criança. Outro experimento também, vou chamar assim, foi de uma pesquisa, um experimento mesmo que foi feito. Eu acredito que seja nos Estados Unidos, também não tem relatado onde foi feito, mas era mais ou menos assim. Em uma sala colocava-se os pais, né? O marido, a esposa, os pais de determinadas crianças. E um entrevistador perguntava a eles se eles pudessem escolher qualquer pessoa do mundo para um jantar, para um momento ali, um jantar, quem eles escolheriam? Era essa a pergunta. E
Isso foi perguntado para vários casais, né? Então, um escolhia a Rihanna, a Beyoncé, a outra escolhia o Tom Cruise, o Brad Pitt. Então, várias respostas que se diferenciavam apenas em qual ator, qual cantor, um jogador de futebol, um artista ou um famoso de sua preferência, que ele mais admirava. Bom, mas essa pergunta ela também foi feita para os filhos desses casais, tá? E depois que os pais respondiam, era mostrado a eles um vídeo mostrando, né, os seus filhos respondendo também a essa pergunta. Então, ali aparecia o filho, a filha ou os filhos, né, daquele casal respondendo a mesma pergunta. As respostas também variaram um pouco, mas basicamente, né, eles respondiam assim. Um respondia: eu gostaria que fosse com meu pai. Com meu pai e com a minha mãe. Outros responderam: eu gostaria de um jantar com a minha família reunida, como a gente faz pelo menos uma vez por ano. Outros ainda respondiam que gostariam de ter o jantar com a avó ou o avô que está longe, o tio ou a tia que moram em outro lugar. Bom, resumidamente, né, pensando em todas as pessoas do mundo que aquelas crianças podiam escolher, elas ainda escolhiam os seus parentes, os seus familiares, não dando importância como os pais deram para os famosos, né, os seus ídolos. Então, gente, é essa simplicidade, é essa pureza que Jesus se refere, é o sentimento que está no coração. Kardec coloca no item 3 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca assim, Jesus não nos diz de modo absoluto que o reino de Deus é para elas, né? Para as crianças. Não é isso que ele fala. Ele coloca que o reino de Deus é para aqueles que se assemelham a elas. Então, essa semelhança que Jesus nos coloca é o sentimento, é essa pureza, né? Ainda há momentos que acreditamos aí na passagem do Evangelho que o nosso relacionamento com Deus seria um relacionamento que deveria se dar de modo infantil, né? E muitas vezes somos infantis no relacionamento com Deus. E ter uma postura de infantilidade com Deus ter uma postura infantil com Deus demonstra a nossa infantilidade. Acreditar que Deus está ali disponível para satisfazer os nossos desejos, ou que Ele está à nossa disposição, ou que Ele deve nos servir. Esse relacionamento de troca, eu faço isso para Deus me dar aquilo, é uma infantilidade. Isso demonstra a infantilidade do nosso espírito, né? E é engraçado que aí a nossa infantilidade ainda aumenta, porque se a gente não recebe o que quer, o que acha que deveríamos receber, né? Fazemos birra, ficamos de mal, né? Assim, são atitudes infantis. E aí a gente passa, até mesmo com o estudo da doutrina, a compreender que o nosso relacionamento com Deus deve alcançar um outro patamar, né? Nós já passamos desse nível, temos que pensar de forma diferente, né? São os nossos relacionamentos que traduzem o que está no nosso coração. Uma criança para o que ela estiver fazendo para abraçar quem se aconchegou no seu colo. Demonstra
o que está no coração dela, que o mais importante é aquele momento, aquele sentimento. E quantas vezes no decorrer do nosso dia nos deparamos com possibilidades de ajudar alguém, com oportunidades de sermos úteis, de cooperar com uma ação que nos pede que deixemos de lado o nosso orgulho, mas deixamos essas oportunidades passarem. Então, trazer a simplicidade de uma criança para a nossa vida é aprender a deixar de lado o orgulho e a vaidade. No item 3 desse capítulo 8, Kardec pondera assim, a pureza do coração é indispensável para a simplicidade, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza. Então, essa referência nos mostra que Jesus espera de nós que sejamos simples de coração, que os nossos sentimentos sejam de humildade e de fraternidade. E quando falamos de sentimento, estamos nos referindo às nossas atitudes e aos nossos pensamentos, porque tudo deriva do coração. No mesmo capítulo 8, aí nós vamos lá para o finalzinho, para o item 18, que são as instruções dos Espíritos. Tem uma carta de João, o evangelista, ditada em 1863. Eu não vou trazer a carta toda, só um trechinho. Então, nessa carta, João Evangelista fala assim: Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequeninos seres de passos vacilantes. E mais abaixo ele coloca: ele, Jesus, foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo que deve, a seu turno, chamar a si, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. E aí vem as perguntas que devemos nos fazer. Estamos demonstrando boa vontade nesse momento em que o planeta passa pela chamada transição planetária, onde a cada dia novas ideias surgem, onde conceitos ultrapassados são substituídos por novas formas de ver a vida, novas maneiras de amar, novos formatos de família, onde a ideia de compartilhamento já é mais natural para essa geração do que para a nossa. Estamos demonstrando boa vontade em passar por tudo isso, porque são essas mudanças que nos permitirão compreender e nos permitirão internalizar, trazer para dentro do nosso coração essa pureza, né? A pureza que Jesus coloca. Então, estamos demonstrando boa vontade em compreender que os sentimentos de pureza surgem das mudanças de atitude. Precisamos perceber que amar é algo que transcende, vai muito além do amor tradicional, né? É alcançarmos um amor fraternal, o amor que transcende a forma física, né? Transcende a ideia de família, a ideia de humanidade terrena, é o amor universal. Que possamos compreender que a simplicidade está no amor ao diferente, no amor, né, ao amar aquele que ainda não compreendeu o que é amar. Amar sem distinção, sem preconceitos,
sem contrapartidas, né? Eu te amo porque você me beneficia com alguma coisa. Não dá para ter um amor assim, né? É sem contrapartidas. Esse é o início da pureza de coração. E aí, para a gente já encaminhar para o finalzinho, no item 19 do capítulo 8, é uma carta de um espírito protetor, ditada em 1861. Ele coloca assim, ó: se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Se tendes o amor, ele continua, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-lo. E vereis, se apagar insensivelmente de vossa alma tudo o que pode manchar-lhe a pureza, sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia. E semelhante ao pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma, embriagada, possa se saciar de seu elemento de vida no seio do Senhor. Que lindo, né? Então, que possamos caminhar rumo a esse sentimento, né? Que possamos tornar puro os nossos corações, compreender que o amor e a caridade são alavancas que podem nos ajudar nesse processo de elevação espiritual. É esse o meu desejo, que possamos compreender tudo isso. Então, muito obrigada, agradeço a espiritualidade pelo amparo na nossa caminhada, né? Estamos aí, a Jesus pelos ensinamentos e a Deus, Pai da vida, por nos abençoar, né? Com a vida que temos hoje. Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus, muita paz.